Pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a professora Antonete com mais uma videoaula referente ao módulo 11 de Matemática do Ensino Fundamental. Hoje, essa questão que nós vamos discutir aqui envolve o conteúdo de divisão com números decimais. E eu coloquei parte do módulo de vocês aqui para a gente dar uma lembrada nessa regrinha, quando está envolvendo a divisão desses números, entre aspas, quebrados, como vocês costumam falar. Então, vamos relembrar como que faz para a gente ter mais facilidade durante a divisão desses números decimais. Então, vamos lá. Para dividir dois números decimais, devemos igualar o número de casas decimais desses números. Quando necessário, puxar aqui o laser, quando necessário, acrescentamos zeros à parte decimal do dividendo ou do divisor, ou ambos, para que se igualem às casas decimais. Em seguida, eliminamos as vírgulas e efetuamos a divisão normalmente. Em resumo, pessoal, é o seguinte, vamos aqui para esse exemplo. Eu tenho 58,2 dividido por 4, certo? Nesse número aqui, eu tenho apenas uma casa decimal, uma casa após a vírgula. Esse número aqui é um número inteiro e então não está aparecendo a parte decimal dele, Então, o que acontece? A gente acrescenta o zero para igualar o número de casas. Por exemplo, aqui como só tem uma casa decimal, eu vou acrescentar a vírgula e um zero para ficar a mesma quantidade. Então, 58,2 tem uma casa decimal e 4,0 também tem uma casa decimal. Como o número de casas decimais são iguais, agora eu posso fazer a retirada da vírgula, o que vai ficar 582 e aqui vai ficar o 40. E a partir daqui, a gente faz a divisão normalmente. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Vamos resolver as divisões a seguir. Nesse primeiro item A, eu tenho 20,48 dividido por 0,002. Então, montando aqui, a minha divisão, a primeira coisa que nós temos que identificar é quantas casas decimais esses números têm. A gente verifica aqui que nesse 20,48 temos duas casas decimais e no 0,002 nós temos três casas decimais. Então, o nosso próximo passo é igualar essas casas decimais. Então, aqui tinha 2, eu vou acrescentar esse zero aqui, Onde nós vamos perceber o quê? Que acrescentando um zero, eu igualei as casas decimais. Então, note que os dois números têm três casas decimais. Então, o que acontece? Quando eu tiro a vírgula, vai ficar o número 20.480 dividido por 0,002. Só que esse número 0,002 é apenas o número 2. Então, eu posso dizer que 20.480 dividido por 2, A partir daqui, eu faço a divisão normal, que é 10.240, certo? Gente, aqui eu coloquei o resultado final, porque o que convém aqui é a gente entender as etapas de como a gente vai iniciar essa divisão, tá certo? Então, nas próximas questões, pode ser que a gente resolva algum exemplo, dando continuidade à divisão normal. Mas o que eu quero aqui, nesse primeiro exemplo, é fazer com que vocês entendam essa parte aqui da igualdade das casas decimais, que a gente precisa acrescentar zeros, muitas das vezes, para poder igualar a quantidade de casas decimais para, a partir daqui, iniciar uma divisão normal, tá certo? Então, vamos lá para o nosso segundo exemplo. Nesse exemplo, nós temos o seguinte, 0,125 dividido por 0,5. Então, montando aqui a nossa divisão, nós vamos primeiro fazer a mesma análise que fizemos no item anterior. Quantas casas decimais nós temos nesse primeiro número aqui? 3 casas decimais. Já nesse segundo número, nós temos apenas uma casa decimal. Gente, lembrando,
A casa decimal são as casas após a vírgula, tá certo? Então, aqui nós temos 3 casas e aqui nós temos uma casa. Então, o nosso próximo passo é igualar a quantidade de casas decimais acrescentando os zeros. Então, se aqui tem 3 e aqui tinha apenas uma, eu acrescentei 2 zeros, né? Aqui, ó, eu acrescentei 2 zeros. Então, ficou o quê, ó? Acrescentamos 2 zeros para igualar a quantidade de casas decimais. Note que os dois números têm 3 casas decimais. Então, quando nós formos retirar a vírgula, nós vamos ficar com o número 125, né? 0,125, que é 125, dividido por 0,500, que é a mesma coisa que 500. E a partir daqui, gente, ó, a partir daqui nós vamos fazer a divisão normal. Então, nesse exemplo aqui, eu vou dar continuidade passo a passo para relembrar a vocês algumas regrinhas que possam estar esquecidas, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade aqui o exemplo anterior. 125 dividido por 500. Professor, eu não sei dividir. Essa é a frase clássica dos alunos, né? Então, vamos lá. Vamos primeiramente ver alguns detalhes. Esse número aqui, 125, é menor do que 500, né? Então, de cara, a gente não consegue dividir esse valor por 500. Então, é aqui que entra aquele esqueminha que você acrescenta um zero, né, nesse número, e um 0, aqui no quociente, certo? Então, agora nós temos 1.250 dividido por 500. O número que você vai colocar aqui vai ser um número que vai multiplicar 500, né? E eu tenho que dar como resultado ou 1.250 ou o número que mais se aproxima dele. Vamos tentar o 1. 1 vezes 500, 500. Ainda está longe. 2 vezes 500 dá 1.000. 3 vezes 500 dá 1.500. Então, ultrapassa 1.250. Então, aqui vai ser o 2. 2 vezes 500 dá 1.000. 1.000 para chegar em 1.250, subtraímos, fica um total de 250. Daí, nós continuamos a divisão. 250 dividido por 500 também não dá porque é menor. Então, nós acrescentamos novamente o zero e continuamos a divisão. 2.500 dividido por 500, o número que colocaremos aqui será o número que multiplicado por 500 dá exatamente 2.500 ou se aproxima. Então, a gente já viu que 3 vezes 500 é 1.500, né? Ainda está longe, vamos tentar o 4. 4 vezes 500 dá 2.000, está começando a aproximar. 5 vezes 500 dá exatamente 2.500. Então, com certeza o próximo número aqui será o 5. 5 vezes 500, 2.500, para 2.500 dá 0, ou seja, deu uma conta exata. Logo, essa divisão inicial de 0,125 dividido por 0,5 dá 0,25. Gente, espero que vocês tenham gostado. Continue olhando os exemplos, né, lá no módulo. E até o próximo vídeo.